Olá amigos, domingão, dia 6 de dezembro, vamos ao nosso radar da semana para os pregões do dia 7 ao dia 11 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e já peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube. Parte de baixo do vídeo tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo de aprendizado, que aqui você pode ver do meu lado toda a parte de análise. E também você tem um conteúdo de aprendizado, então acompanhar aí toda a parte de análise no decorrer da semana e logicamente também todo final de semana aí o radar da semana. Então, começando pelo Ibov, vamos falar além do Ibovespa, eu vou falar aqui nesta análise, eu vou falar aqui de dólar, depois eu venho falando aí de Petrobras, de PTR4, Vale 3, BBAS 3, BTOW3, Lame 4, HPV3, JHSF3, B3SA3, COGN3, BBSE3, USIN 5, LRN3, GGBR4, ainda tem mais dois ativos aqui, que esqueci de colocar para aparecer aqui esses dois ativos, que é a NIM3 e a Qual3. Então são os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando então por nosso Ibovespa, que terminou mais uma semana de alta, 2,87%, quinta semana consecutiva de alta, ficando um pouquinho mais esticado para cima, já fechando acima da região de resistência dos 113,770. Acima disso vai ter uma região lá de 115,500 a 115,600. Depois desse patamar, o próximo nível de resistência na casa dos 118,376 e a máxima histórica em 119,593. Tem algum sinal de baixa? Ainda não. Olhando para o gráfico diário, não tem nenhum sinal de baixa, nenhum sinal de perda de força. O primeiro sinal de baixa no decorrer dessa próxima semana seria quebrar a sequência aqui de mínimas ascendentes do gráfico diário. Principalmente se conseguir chegar ainda na faixa dos 115,500, vai aumentar mais essa chance de ter uma reversão do atual movimento de subida do gráfico diário. Mas por enquanto, apontando aí para cima, mensal aqui, apontando justamente para a região lá dos 115,645, sendo o valor mais exato. E aqui a máxima histórica, então o Ibovespa dentro de uma tendência de alta de longo prazo, tendência de alta de curto prazo, de médio prazo, enfim, alinhado para cima. Mas com possibilidade de ainda no mês de dezembro gerar algum processo de correção que vai favorecer o quê? Possibilidade de compra, né? Enquanto o Ibov estiver gerando sinalizações positivas aí acima, ocorrer algum movimento para baixo no gráfico semanal, alguma queda mais acentuada, enfim, veio bater na região dos 105 mil pontos até o patamar de 103 mil pontos, fica muito mais para compra, né? 105.700 até os 103 mil pontos, muito mais ainda para buscar a operação de compra acima desse patamar. Cheguei até a falar sobre isso num vídeo, no stories que eu coloquei aqui no meu Instagram, @dvinvest. Indo agora para o dólar, semana forte de queda, 3,53% de queda, dólar perdendo um nível ali de suporte, deixa eu só verificar aqui a questão dos meus ajustes, tá, já tirei o ajuste. Então aqui já perdeu ali dois níveis de suporte para mim, que era uma região ali por volta dos 5,226, então seguimos apontando aqui com o dólar para baixo, era o viés mais negativo que a gente já vem falando aqui, olhando para o gráfico mensal, está dentro ali do segundo mês de um movimento de queda, uma correção em ABC de todo esse movimento de subida, então faz sentido ter algo mais para baixo, ou mesmo ali lateral em cima dessa média móvel de 13 períodos. Desafio agora de resistência na faixa 5,226 já vai ser um nível de resistência, depois disso para resistência por um movimento de subida 5,304. E na sequência aí teria o outro patamar que seria já na faixa dos 5,370. São pontos de resistência. Logicamente, o fechamento da semana passada, 5,344 também seria um nível de resistência intermediário olhando para o gráfico semanal. E quais são os pontos de suporte para o dólar? Pegando aqui o dólar pelo gráfico mensal, o Fibonacci, em cima de todo esse movimento de subida, deixa eu só colocar aqui o imã, para grudar aqui na máxima e ficar o valor certinho. Primeiro ponto ali de suporte tem a média que já está em cima dela, tem o número redondo dos 5 mil pontos, ou R$5, e depois ali uma região de 38,2% de todo esse movimento de subida na faixa dos 4.987 ou 988. Desse patamar até um patamar aqui na casa dos 972, eu vejo como uma região mais importante de suporte para o dólar. 4.988 a 4.972, ou seja, chegando nesse nível de preço, caso venha bater aqui, traz a chance de se ter algum processo aí de recuperação.
No gráfico diário no dólar, dá para perceber que teve ali um candle de definição que pode trazer um movimento de recorreção, mas a tendência continua sendo a tendência de baixa no gráfico diário, ou seja, sabendo daquelas resistências que eu já comentei, tem os 226, tem os 240 aqui no diário, e outro nível mais importante pelo diário seria na faixa dos 306. Indo agora para as ações, PETR4, ótima semana, alta de 7,96%, vai apontando para o fechamento aqui desse gap. Gráfico semanal apontando para esse patamar, fechamento lá máximo até bateu em 25,57. Aqui tem a faixa de uma resistência na faixa dos 25,67, em conjunto com um topo ali para trás. Esse topo, esse fundo é um nível de resistência. E acima disso só teria lá na faixa, só tem resistência na faixa dos 28,45. Na sequência, o gap em 28,95. Então são os três níveis que eu considero um pouco mais relevantes em termos de pontos de avaliação que podem trazer o quê? A reversão do atual movimento de subida, que não tem nenhum sinal para baixo ainda. Para quem está comprado no swing trade, pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse pregão. Para quem está de fora, a gente tinha uma posição comprada e foi encerrada nesta sexta-feira. O que seria interessante acontecer para abrir uma nova posição é aguardar um movimento de queda no gráfico diário, principalmente, para se buscar uma compra aí de fundo ascendente, que foi até uma das formas da nossa entrada aqui na PETR4, ou seja, tentar pegar ali um fundo ascendente, melhor ainda se testar aqui o topo anterior, que tende a funcionar como suporte, R$ 26,67 a R$ 26,25. Na Vale 3, a semana também foi muito boa, alta de 4,51%, 3 semanas muito fortes para cima, ação sem nada pela frente, ou seja, de cara virada para o vento, né, como diz na Fórmula 1 principalmente, o cara está lá na liderança, sem nenhuma resistência pela frente. Para trazer alguma oportunidade de compra nesse papel, que na sexta-feira gerou um pivôzinho de alta, eu entraria comprando esse pivô? Não, já cheguei a comentar isso na análise de fechamento pregão. A correção para mim não foi satisfatória em termos de preço e tempo. Então fica aguardando, no meu caso, uma correção um pouquinho maior para buscar uma entrada de compra de fundo ascendente ou um fundo ali no próximo da média móvel 13 períodos com a melhor relação risco-retorno. Para quem está posicionado nessa ação, tem a possibilidade de trabalhar com stop ali um pouquinho abaixo dos R$ 80, em R$ 79,99. E pelo gráfico semanal, podendo colocar lá na faixa de R$ 77. Semanal não, esse é o gráfico diário. E pelo semanal, podendo colocar abaixo da mínima desse candle aqui, R$ 77,11 seria o ponto de stop para quem está posicionado, fazendo um position trade, operando um prazo um pouquinho mais acima. Depois de Vale 3, vou falar aqui agora de BBAS3, Banco do Brasil. Ação que vai apontando para gerar um pivô de alta, para manter sua tendência de alta. Para quem está posicionado já no swing trade, pode trabalhar com stop abaixo da mínima desse candle, em R$ 35,21 ou R$ 35,19. E aqui seria uma das alternativas de fazer compra de rompimento. Para quem trabalha mais com essa questão do rompimento, eu gosto um pouco mais das correções. Para quem trabalha em rompimentos, é uma das alternativas de entrada, superação dos 36,06 e colocando stop em 35,19. O que chama atenção um pouco mais nessa questão do rompimento? Que ela veio aqui, ó, ela bateu num nível de resistência, inclusive olhando ali para a média lá de 13 períodos do gráfico mensal, ela bateu e ela gerou um sinal de topo do semanal. Em cima desse patamar aqui, ó, que ela tinha bateu, não conseguiu fechar acima, ela volta, gera sinal de topo, em vez de cair, ela vai e faz um fechamento lá na máxima da semana. Então ela aumenta, ela dá uma sinalização aqui por parte dos compradores, que houve uma reação boa por parte dos compradores em cima dessa resistência, que agora ela passou a funcionar como patamar de suporte, uma região ali por volta dos 34,79. E se ela superar os 36,06, ela anula completamente esse topo no semanal e aumenta a chance de ter algo mais para cima. Por isso que pode favorecer uma entrada mais curta aqui, tentando não exigir tanto para cima, logicamente, ou seja, pega esse tamanho aqui dessa distância, 1,5 no máximo o risco dessa operação aqui para cima em termos de objetivo. Ou seja, se o stop é de 3%, o objetivo vai ser de 4,5%. Ou se não quiser exigir tanto para cima, stop é de 3%, bota stop, um objetivo de 3% acima do seu preço de entrada. Outra ação, porque depois disso aqui, de onde ela se encontra, o próximo nível de resistência é lá na faixa dos 37,50, que é essa máxima aqui basicamente. E depois disso tem essa região também aqui que eu vejo como um patamar também de resistência pro ativo, que já seria lá por volta dos R$40. Até gerei um PDF dentro aqui do aplicativo DV Invest, que você está aqui do meu lado, disponível para iOS e para Android.
tem lá uma análise em PDF inscrito lá dentro do canal. DV, fique de olho, análise em PDF da BBS3 falando do gráfico mensal, do gráfico diário, falando desses níveis importantes de resistência, suporte para o papel e, logicamente, das tendências. Seguindo agora para B2W, BTOW3, terminou bem a semana, conseguindo aqui no gráfico semanal alta de 1,81%. Quando falo terminou bem é porque ela estava caindo aqui na semana a faixa de 11%. Então ela da mínima até o fechamento subiu 15% praticamente. Então foi uma bela recuperação e isso refletiu aqui no gráfico diário dela de anular a tendência dela de baixa. Eu já tinha comentado esse papel na quinta-feira à noite falando sobre esse candle aqui. É um primeiro candle realmente com um rastro maior de mudança da tendência e terminou confirmando essa mudança da tendência. Quais são as alternativas de entrada? A primeira forma é assim, simplesmente vou comprar aqui nesse ponto que ela está, vou jogar o stop aqui embaixo, vou jogar uma vez esse risco dessa operação. Essa é um pouco mais, por um perfil um pouco mais arrojado. A segunda alternativa, sinalizações de fundo ascendente no gráfico diário, acima desse patamar ou até mesmo acima da região dos R$ 74,00, seria aceitável compra de fundo ascendente pelo gráfico diário dessa ação. Pode inclusive usar até no decorrer dessa próxima semana o gráfico de 60 minutos. A próxima resistência mais significativa agora para B2W, BTOW3, na faixa de 84,03. Quem faz isso também, olha só no gráfico mensal da BTOW3, que ela está em cima do nível de topo anterior, vendo se vai conseguir aqui, seria importante no mensal, conseguir fechar esse mês para cima da média móvel exponencial de 13 períodos, aumentando a probabilidade de ter algo para cima nos meses seguintes, ou seja, um fundo ascendente a favor da tendência de alta de longo prazo depois de um longo processo de correção. Longo, na realidade, sim, adequado o processo de correção em termos de tempo, né? 4 meses subindo, 4 meses caindo, caiu menos do que subiu, então fica aí uma expectativa de poder ter um processo de recuperação. Vamos ver se os compradores conseguem dominar o papel nesse mês de dezembro e que pode trazer algumas oportunidades de compra de swing trade nessa ação. Indo agora para a Lame 4, que fez algo parecido. Também vê ali, ó, 1, 2, 3, 4 no mensal, 1, 2, 3, 4 queda e volta. Deu um sinal logicamente mais fraco em termos da tendência do que da B2W. B2W ainda me dá a impressão de ter um cenário mais bem montado de longo prazo. Lame 4 voltou bastante, o desafio dela é voltar para cima da média e principalmente fechar o mês acima dos R$ 26,00. Mas aqui no diário, que ela vinha com uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes, anulou essa tendência de baixa e agora está numa tendência indefinida, mas com viés de alta, uma chance de entrar numa tendência de alta. Correções no decorrer da semana, seja no G60, no diário, que gere sinalizações de compra para cima dos 24,40, seriam muito bem-vindas. Já tem uma resistência aqui que está em cima, basicamente, dos R$ 27,00, em torno aqui dessa região, em torno dos R$ 27,45, até um ponto mais alto em R$ 26,00, que é o nível que eu já comentei ali, a máxima do mês de novembro. Essa ação ultrapassando isso aqui, enfim, gerando sinalizações de fundo ascendente no gráfico diário ou pivô de alta no gráfico diário, até mesmo gráfico de 60 minutos para cima do patamar dos 24,40, muito mais interessante para compra. Para quem já está comprado, stop aqui embaixo e vai conduzindo a operação a cada nova mínima ascendente. Para quem está de fora, se fosse optar por um ou por B2W ou Lame 4, minha preferência foi um pouquinho maior por B2W, para abrir uma posição um pouquinho mais arrojado com um grande candle de alta, que ela anulou aí, rompendo o último topo aqui, basicamente descendente, os últimos topos descendentes, principalmente esse aqui mais visível, esse topo descendente. HPV3, belo fechamento, deixa eu só voltar com o ajuste no gráfico aqui, belo fechamento da semana. Isso aqui tá com bug no gráfico, mas isso aqui ela tinha um candle pequenininho aqui e gerou ali um pivôzinho de alta no gráfico semanal. Esse pivô de alta é a favor de um contexto aqui de alta, de tendência de alta no papel. Lembrando, isso aqui é uma falha no gráfico, tá? Essa sombra inferior é uma pequena falha aí no gráfico da HPV3, aqui da Nelogica, né? Eu já até tinha corrigido aqui, mas voltou a dar o problema. Mas o principal, apontando para cima também, sem nenhuma resistência pela frente, gráfico diário, dentro de um movimento de subida, correções nesse papel, fundo ascendente, traz a oportunidade de se abrir a operação na ponta compradora aí no decorrer desta próxima semana. Ou para quem até está pensando em abrir posição, pensando no médio, longo prazo, é um ativo que eu considero interessante, que inclusive está dentro da carteira perspectiva,
que é a carteira mensal de ações. Próxima ação, JHSF3, que também terminou bem a semana. Olha só, outra que fechou acima de tudo aqui, gerando sinal bom de alta e proporcionando no mensal um fundo ascendente a favor da tendência de longo prazo. Então é um sinal positivo. A gente inclusive tem uma posição em aberto na ponta compradora, com stop já o stop que tende a ser reposicionado aqui embaixo, tentando pegar aqui a continuidade do movimento subida. Então um papel que também eu olho com bons olhos ali pelo gráfico semanal, que pode trazer, inclusive pelo gráfico diário, oportunidades. Está aqui na resistência, ó, batendo e perdendo um pouco de força. Se acontecer algo assim, ó, sinal de alta no decorrer da próxima semana, muito interessante. Ou seja, vamos supor, segunda cai, terça, quarta e quinta-feira vai gerar um sinal de fundo ascendente, possibilidade de compra. Ou mesmo, fica aqui de lado e gera um pivô de alta em mais da quarta-feira em diante, principalmente quinta-feira para quinta, sexta-feira, podendo gerar um pivô de alta para uma nova operação de compra nesse papel. Então, alinhado também para cima, tendência de alta no longo prazo, fundo ascendente, semanal gerando fechamento acima de tudo aqui, então aspecto positivo. Próxima ação, B3SA3, que também gerou sinal de fundo ascendente no gráfico mensal nessa semana, conseguindo aí vir para cima dessas máximas dos três últimos meses, basicamente, né? Conseguiu romper até os 59, essas três máximas aqui, que era a máxima mais alta aqui na faixa 59,87. Então, ponto bem positivo. Alta na semana de 3,29%, tendência de alta no médio prazo, tendência de alta no longo prazo, enfim, basicamente retomando a tendência de alta no médio prazo. E no gráfico diário também tendência de alta. Estamos dentro de uma posição comprada também no papel, na expectativa que ela venha aqui para cima. Mas se ela não vier aqui para cima, a gente trabalhando com o stop aqui para baixo, se ela não vier de imediato para cima, bater aqui, ó, cair mais alguns candles e depois gerar um sinal de alta em cima dessa região aqui em torno dos R$58, entrada ou nova oportunidade de abrir uma compra de swing trade em cima desse papel. Tá? Então, outro ativo que eu considero bem interessante pensando no médio a longo prazo e que está trazendo oportunidade aí, trouxe a oportunidade de entrada nessa semana de swing trade. Depois de B3, vou falar aqui agora de COG-N3. COG-N3, semanal, terminou ali se recuperando, ela vem numa tendência de baixa, que aí gera aqui essa chance de ter algo mais para cima, que é o mensal superando a máxima do mês anterior. É um fundo levemente ascendente, que torna a tendência de baixa de longo prazo ela indefinida, mas trazendo uma expectativa de se ter algo para cima. Considerando isso, considerando esse candle anulando o topo descendente, mas permanecendo abaixo da média, o único ponto mais negativo aqui, tem resistência um pouco mais relevante ali para cima, na casa primeiramente dos 5,54, depois tem 5,92 e mais acima na faixa dos 6,31. São as resistências que eu considero mais importantes para esse ativo. Quais são então as formas de entrada no curto prazo? Para quem já está comprado, se fosse falar assim em termos de stop abaixo da mínima desse candle. Se quiser colocar um stop, que seria o stop na casa dos 5,17, 5,15. Se quiser colocar um stop um pouquinho mais distante, na faixa dos R$5,06. Então, primeira alternativa para quem está comprado no swing trade. A outra forma aqui para buscar entrada, se ela ficar aqui de lado, não gerar força aqui para baixo, depois desse pivôzinho de alta, ela romper isso aqui para cima, a possibilidade de compra de pivô de alta ou até mesmo de fundo ascendente acima dos 5,18. Importante ela permanecer acima dos 5,18. Se já romper aqui para cima já no segunda-feira, aumenta a chance de ter algo mais para cima nesse papel em busca das resistências que eu já comentei do gráfico semanal. 5,54, região lá na faixa dos R$6, aqui e R$5,92 para R$6 no redondo, e aí depois disso lá na faixa dos 6,31. BB Seguridade, semanal dela queda 3%, então porque estou destacando, porque ela está voltando aqui fazendo um pullback pelo semanal em cima do nível de suporte, que pode trazer oportunidades. No diário, ela já, olhando para o mensal, ela já gerou o quê? Um pivôzão de alta, beleza. Só que ela gerou ali 4 semanas muito fortes e agora gerou uma semana que trouxe um sinal de se ter algum processo de correção. Mas, como está em cima do nível de suporte, ela pode parar aqui a correção e já começar a voltar a subir. E aí a gente teria que monitorar pelo diário.
Quais seriam as formas de entrada aqui pelo gráfico diário? Ideal que ela fizesse aqui, por exemplo, ameaça cair aqui um candle e na sequência, ou 1 a 2 candles e na sequência gera um sinal de alta, preferencialmente sem perder essa mínima aqui que foi de 28,38. A mínima 28,38 é esse fechamento aqui do pregão de terça-feira, né? Quarta, quinta, sexta, que foi o pregão de terça-feira que fechou aqui. Então, se ela fizer isso aqui, ela gera pivô de baixa, que aí muda a tendência dela de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se ficar aqui também de lado, gerar aqui também rompimento para cima, a alternativa de arriscar uma operação de compra em BB, SE3, na questão de se gerar um sinal para anular aquela possível correção do gráfico semanal que eu acabei de comentar. Depois aqui, então, de BB Seguridade, Usiminas, que teve um desempenho forte na sexta-feira, 6,94%. Pelo semanal, candle forte de alta, candle de indefinição. Cria-se uma expectativa da próxima semana ser uma semana positiva, porque a ação está dentro de uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, pelo gráfico semanal. Está dentro de um movimento de subida no mensal que rompeu ali um ponto importante. Para quem viu a análise especial desse ativo aqui no canal, está lá disponível, pode assistir a análise especial. Tem um cenário bem favorável num prazo mais acima. Então, dentro desse contexto, se acontecer algum processo um pouco maior de lateralização aqui, para compra seria algo bem interessante na ação. Entrada aqui agora que me deixa um pouco mais desconfortável, porque o stop fica muito grande aqui para baixo, para fazer uma exigência aí de uma relação risco-retorno de 1 para 2. Mas para quem está comprado já dá para trabalhar com stop realmente abaixo desse patamar aqui dos 13,11 em 13,10. Mas é um ativo que eu vou ficar de olho aí no decorrer dessa próxima semana. Outra alternativa é entrar comprando se romper essa máxima e o stop ficar abaixo da mínima do candle que geraram o rompimento desse topo aqui na faixa dos R$ 14,38. Próxima ação, LRN3, Lojas Renner. Por que eu estou destacando esse papel se ela está fraquinha aqui para subir? Porque ela está aqui naquela região ali de topos anteriores, tentando ver se faz algum fechamento acima desse patamar e até agora não consegue. Mas ela pode simplesmente, depois dessas 3 semanas aqui mais descendentes, máximas descendentes, essa máxima, chegar aqui uma semana e romper essa máxima aqui, que seria um indício de subida, superação dos 46,92, que seria uma das alternativas até de buscar uma entrada de semanal, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento para cima. Visto que pelo mensal a ação conseguiu gerar ali um sinal de fundo ascendente, até em termos de oscilação, pivô de alta no gráfico mensal. Baseado nisso, no gráfico diário, se ficar aqui de lado, olha só que interessante, se ficar aqui alguns dias de lado, ou mesmo já na segunda romper essa máxima, seria uma das alternativas de entrada, que é justamente o rompimento da máxima da semana, 46,92, desta última semana. Se ficar mais dias aqui de lado, vai começar a fazer um desenho semelhante a de um ombro, cabeça, ombro invertido, que é aí o rompimento dessa linha aqui, dessa linha de pescoço, que é até um pouco mais descendente, seria a alternativa de uma compra, que basicamente é o rompimento dos 46,92. Então são as alternativas de ficar de olho em Lojas Renner no decorrer dessa semana para uma possível entrada de swing trade. GGBR4, gráfico semanal, teve uma semana ali que foi lá para superar esse patamar, furar lá a resistência dos 23,93, bateu nos R$24 e perdeu força, deixando lá um candle de indefinição. Mas considerando aqui que está dentro de um movimento de subida, faz um candle de alto, candle de definição igual a Usiminas, fica a expectativa de se ter ainda algo para cima. Qual o sinal que colabora aqui na realidade, que aumenta a chance disso acontecer? É o diário gerar um sinal de fundo ascendente, superar a máxima de um candle anterior, seja essa aqui ou essa um pouco mais para baixo. Então, primeiro sinal de subida, que tem um risco um pouquinho maior da entrada, porque a entrada você tem uma entrada com stop basicamente ou aqui, e a relação risco-retorno para o topo, para 2 topos, é muito ainda apertada, né? Se tivesse mais um candle aqui, a ameaça cair aqui, não vai muito longe, depois gera um sinal um pouquinho mais afastado desse topo, melhoraria a possibilidade de abrir uma compra de swing trade em GGBR4. Então, chama atenção também aí o papel para ficar de olho na semana. A NIM3, gráfico semanal primeiramente, tendência de alta, estava aqui toda enrolada e deu uma pancada para cima. Agora vem um candle de baixa, candle ali com queda de 6,06%, mas não voltou para baixo de nenhum nível de suporte. Onde é que ela está batendo? Basicamente na região lá de máxima, né? Já superou a máxima do mês de março, algo positivo, bateu na resistência no mês passado na faixa dos 36,90, ponto mais alto 39,90, máxima deste ano ainda. Com esse fechamento de semana,
cria-se também algo que aumenta a chance de ter algo para cima, assim como eu falei de GGBR4, em comparação com o movimento subido, ou seja, da semana ter sido uma semana de correção, uma queda, mas fazendo uma correção no diário. Movimento subido, movimento de correção, tendência de alta, rompendo essa máxima, possibilidade de compra. Se não for essa máxima, se tiver mais algum candle aqui, mais alguma máxima descendente, depois gerar o sinal de alta, possibilidade ainda de abrir compra de swing trade em cima de ANIM3, aí ANIM3. Qual 3 ação que na semana terminou alta de 3,58%, ainda também não gerou sinal de alta, está aqui brigando para ficar acima dessa região aqui que está interessante. Superação dessas máximas aqui, desde a máxima dessas últimas semanas, 35,58, até a máxima lá basicamente ainda de novembro, na faixa ali dos 35,74, traz a chance de se ter o quê? Movimento para cima. Aí olhando para o gráfico diário, o que ela fez aqui? Uma baita subida em 2 candles e agora está ficando um pouco mais de lado. Se ficar aqui de lado, gerar pivô de alta, possibilidade de compra. Sendo mais agressivo, se romper essa máxima aqui, dá para buscar uma compra, stop aqui embaixo, que teria uma proteção ali de duplo suporte, que ela já testou como suporte uma região aqui na faixa dos R$35, basicamente, por volta de R$35, passando por esses dois topos. Isso já é um patamar de suporte. Então, se romper aqui, aumenta a chance de subida e, consequentemente, traz uma chance de trabalhar com stop aqui, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, sem exigir tanto para cima no primeiro momento, mas daria para exigir pelo menos 1,5 vezes o tamanho do stop da operação. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana. Um grande abraço e uma excelente semana a todos vocês.